E vai ter muitas coisas, eu vou deixar as coisas maiores para o debate que vocês vão perguntar, vou tentar resumir um pouco mais, que realmente eu estou muito cansado, mas se eu for dar essa aula de novo. Ah, vamos então começar do início. Existem, naturalmente, duas percepções no Ocidente cristão sobre a Virgem Maria que são bastante antagônicas, que é a percepção da Igreja Católica Romana e a percepção protestante. Então, naturalmente, que elas são excludentes, embora o mundo protestante ele é muito vasto, e nas raízes do protestantismo, né, no início do movimento, não se tinha este antagonismo à Mãe de Deus que se tem hoje no mundo evangelical. Ao contrário, todos os reformadores, eles tinham basicamente a percepção que hoje tem a Igreja Católica Romana, com exceção das devoções, né, como Sagrado Coração e consagração e até mesmo orações. Eles não faziam, não pediam intercessão da Virgem Maria, mas a tinham como Mãe de Deus, tinha como sempre Virgem, tinha também como a Mãe de Deus, sempre Virgem, e como a mais elevada das criaturas. Esta era a percepção dos reformadores protestantes. Tanto Martinho Lutero mesmo chega até a ter algumas orações que ele faz à Virgem. Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio, e também aparece numa geração um pouquinho João Wesley, o fundador do metodismo, também defendendo a virgindade perpétua da Virgem Maria. Depois disso, o movimento protestante vai ter uma ruptura, mais tarde nos Estados Unidos, e vão surgir visões que são completamente antagônicas à Virgem Maria. Bom, mas aí vem a pergunta: a ortodoxia, ela não endossa jamais a posição protestante, evangelical, essa que se formou depois dos reformadores, e vai ter uma maneira sui generis de tratar a questão da Virgem, e essa maneira vai ter algumas diferenças com o Ocidente latino, mas com muito mais semelhança do que propriamente diferente. Mas existem nuances que são diferentes, e nós vamos colocar aqui. Muito bem. Quando é que começa a percepção da Igreja sobre a Virgem Maria? A percepção da Igreja começa a partir dos textos dos Evangelhos. Que muita gente, as narrativas de São Lucas, elas trazem narrativas que são bastante elucidativas sobre o papel da Virgem Maria na Igreja. Aqui estava destinada aquela jovem de Belém e posteriormente Nazaré. As narrativas da infância, que são peculiares a Lucas, e também as que são peculiares a Mateus, elas vão encontrar um elemento comum, uma narrativa comum, que é a do São Tiago, o irmão mais velho de Cristo, que deixou para nós um documento, um livro, que ficou maiormente conhecido como o Proto-Evangelho de Tiago, ou também Evangelho da Infância de Jesus, ou Evangelho da Infância de Maria. Este nome, Evangelho da Infância de Jesus e de Maria, não é adotado na Igreja Ortodoxa, pela razão de que este livro de Tiago não entrou como evangelho, porque ele não é eucarístico, ele não narra a paixão, a morte e a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Ele é proto-evangelho, ou seja, ele está antes dos evangelhos. Ele não é evangelho. Então é uma narrativa histórica.
E nesta narrativa do Evangelho de Tiago, ou do proto-evangelho de Tiago, conta a história do nascimento da Virgem, Mãe de Deus, e a sua consagração aos 3 anos ao templo, como ela entra no templo, como ela sobe as escadas sem olhar para trás, e a criação e devoção dela pelas mulheres piedosas que viviam no templo, e uma delas era aquela que colocou o Cristo no braço e profetiza Ana, que servia a Deus em jejuns e orações, e já tinha mais de 80 anos. E como também Zacarias, que era o sumo sacerdote, o pai de João Batista, e também o velho Simeão, o que faz o canto que é celebrado, belíssimo, o Nunc Dimittis, que aparece no Evangelho de São Lucas. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação que preparaste ante todos os povos. Luz para os gentios e glória do teu povo Israel. É o cântico de Simeão. E ele profetiza dizendo a Maria que uma espada traspassaria também o coração dela. Então, é neste ambiente que a jovenzinha cresce. E conta a Tiago, o irmão mais velho de Cristo, de que Maria, ao chegar à fase da menstruação, que ela não podia permanecer no âmbito do templo, porque a mulher não poderia estar lá, a mulher não entrava no templo, mas no pátio, né, com as mulheres piedosas, ela não podia nem estar lá por causa da menstruação. Então ela é oferecida em casamento a um ancião, que tem toda uma história, que vão escolher alguém piedoso, porque Maria era já vista como santa, e este ancião, José, era um viúvo. Então, que tem uma escolha, a vara de José floresce, indicando, vem uma pomba e mostra. Então José toma Maria como esposa, e é quando acontece a visitação, o anjo, e ela engravida, e o anjo avisa que a José que não abandone, porque o que está ali é obra do Espírito Santo. É pós-anunciação isso. Então aí vem uma pequenazinha já a diferença no Ocidente, que o Ocidente mostra, o Ocidente latino, explica aos irmãos de Jesus, como já falamos algumas vezes, como sendo primos, ignorando toda a informação que vem do proto-evangelho de Jesus de Tiago, em que eles não são primos, eles são irmãos, meio-irmãos, porque na verdade eles são filhos de José com o primeiro casamento. E esta é a razão porque Cristo, então, na cruz do Calvário, confia o cuidado de sua mãe a João, o seu discípulo amado. Porque pela lei do levirato, era Tiago que deveria tomar conta, se este fosse filho de Maria. Porque o primogênito deveria o mais velho assumir a mãe. Ele devia ser o arrimo da mãe. Então, Cristo não tendo com quem deixar, ele cumpre a lei que diz, honra o teu pai e a tua mãe. Então, até na hora da morte, ele cumpre a lei. Honrar significa amparar, remuneração. Honrar é remuneração, ele é amparar mesmo. Então, ele pede a João que faça essa tarefa. E diz, então, que desde aquele momento, o apóstolo a acolhe e recebe em sua casa. E é de João que começa toda a reflexão sobre a Virgem Maria, posterior aos textos de Lucas. Vamos ver isso já já. As narrativas de Lucas mostram um anjo, o arcanjo Gabriel, um dos mais sublimes anjos, visitando a Virgem e fazendo uma saudação enigmática. Porque ele diz que ela é kekaritomene, uma palavra grega que não conhece uso em nenhum outro lugar da Escritura a não ser aí. Nem nas escrituras gregas do Velho Testamento, que é traduzida por aproximação como cheia de graça. Aquela a que tem a graça plena, mas isso é por aproximação. A ideia, que é uma junção de termos gregos e de tempos verbais, dá mais ou menos o sentido aquela em que a graça habita totalmente e nela permanece eternamente.
É mais ou menos como um fluindo, stream, como um fluxo constante da graça nela. Então, esta saudação do anjo, em que ela responde com o sim histórico, teológico mais profundo, dizendo: eis a escrava do Senhor, cumpra-se, conforme a tua palavra. Então ela dá o consentimento, embora não entenda, ela se submete inteiramente a Deus, e ali acontece o mistério da encarnação. É este evento da encarnação que vai lançar luzes sobre tudo que a igreja afirma da Virgem Maria. Quais são as luzes que vêm deste mistério da encarnação? A primeira luz está na própria narrativa lucana, ou de São Lucas, em que mostra quando Maria vai visitar Isabel e a sua prima, que está grávida de 6 meses. Passava por um milagre semelhante ao de Sara, esposa de Abraão. Já velha, concebeu. E João Batista era fetal ainda, 6 meses. E quando Maria se aproxima, o primeiro milagre, o primeiro mistério, a consequência do mistério da encarnação, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro raio de luz, vem exatamente do precursor. Aquele que iria anunciar Cristo, preparar a vinda de Cristo, ele se estremece no ventre de sua mãe Isabel. E o Espírito Santo toma Isabel e lhe dá a percepção do que está acontecendo. A criança salta de alegria, porque está diante da mãe do Messias, da mãe de Deus. Então, Isabel é tomada pelo Espírito Santo e diz: bendita és tu entre as mulheres. Ela faz uma louvação a Maria e faz uma louvação a Cristo. E bendito é o fruto do teu ventre. Pois ao ouvir a tua saudação, veja só, é a voz de Maria que provoca a alegria, a felicidade em João Batista. Pois ao ouvir a voz da tua saudação, a criança se encheu de alegria. E mostra, Isabel assume a postura que vai ser a postura da igreja ao longo dos milênios, ao transcorrer dos séculos. Ela se curva em humildade à Mãe de Deus, em honra à Mãe de Deus, e diz: e quem sou eu para que venha me visitar a Mãe do meu Senhor? E quem sou eu para que venha me visitar a Mãe do meu Senhor? Pela primeira vez aparece também a expressão que vai tomar conta de toda a espiritualidade ortodoxa, que nós comumente chamamos. Eu chamo Maria, porque é mais comum aqui, mas na igreja nós usamos sempre essa expressão, a Mãe de Deus, a Santíssima Mãe de Deus, ou a Theotokos, a Mãe de Deus. Então, esta é a primeira nuance da encarnação. João Batista, que representa todos os profetas, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista, ou seja, nenhum dos profetas foi maior do que ele, representando toda a antiga aliança saúda aquela que traz no seu ventre o Senhor do universo. Então, este é o primeiro grande. E aí vem o segundo rompante, que vem da boca da própria Virgem, que diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois contemplou a humildade da sua serva. E desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, esta é a dimensão, ela profetiza agora que haveria louvor ao seu nome por todas as gerações da fé. Se perpetuaria este louvor. Portanto, na visita de Maria a Isabel,
é que se inaugura a veneração à Santa Mãe de Deus. Ali está o primeiro culto, nesse sentido, a primeira homenagem, as primeiras oferendas de honrarias a Maria. Isabel se curva perante a mãe do Salvador. O precursor se enche de alegria, ainda sendo fetal. Como é que ele tem esse discernimento, né? Situação mística aí, profunda. E a própria Maria anuncia em tom profético a louvação que se seguiria por todas as gerações à sua pessoa. Muito bem. Aí nós temos este primeiro raio de luz. Quando é que as luzes vão ainda mais se aclarar? Que já na era apostólica, na idade mais avançada da era apostólica, a igreja se depara com a primeira grande heresia, que é o gnosticismo. O gnosticismo, ele afirmava que Cristo não podia ter vida em carne, porque eles tinham a doutrina dualista de que o espírito era bom e que a carne era perversa. Como os espíritas kardecistas têm hoje, que o corpo é a prisão da alma, que a matéria é ruim, a alma é boa. Portanto, Cristo não podia ter vindo em carne. E, consequentemente, o corpo de Cristo, a carne de Cristo, era uma aparência. Isso chamava-se docetismo. Ele apenas parecia ser humano, mas ele não era humano. E São João é o primeiro a combater com força isso, com muita gravidade, porque ele diz todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, que nega a encarnação do verbo. Então, um parêntese, quando afirmamos que o espiritismo é demoníaco, as pessoas se chocam, mas essa é uma afirmação apostólica, porque negam que Deus se fez carne, porque consideram Cristo um espírito iluminado, um espírito de luz apenas, e não que é o Deus eterno. E na palavra de São João, o apóstolo, ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, no ensino de São João, Deus se fez carne. O verbo era Deus e o verbo se fez carne. Ou seja, todo espírito que nega isto, que Cristo é o Deus encarnado, ele diz que é o espírito do anticristo. E esta luta de João contra os gnósticos, do apóstolo São João contra os gnósticos, é tomada por dois de seus discípulos, Policarpo, bispo de Esmirna, e o seu sucessor, não sucessor do episcopado em Esmirna, mas alguém que vai na mesma esteira, que é Santo Irineu, que vai ser bispo em Lyon, na França. Então, Santo Irineu, que ainda jovem, escutou o apóstolo João, aprendeu do apóstolo João, e mais tarde foi instruído melhormente por Policarpo, por São Policarpo. Irineu escreve uma obra majestosa, magistral, contra os gnósticos, que é denominada Contra as Heresias. Esta obra, escrita por volta já no início do século II, então, fim da Era Apostólica, início da Era dos Pais. Então, nesta obra, Santo Irineu traz mais luzes que vêm do apóstolo João no combate aos gnósticos. Que luzes são essas? Santo Irineu vai chamar Maria, ele vai dizer que em Cristo, primeiramente ele começa a dizer, essa encarnação do verbo é uma recapitulação da história. Ou seja, a história humana renasce outra vez, reinicia, é como se fosse um loop, não é? Agora um novo boot. Cristo é o segundo Adão. Ele começa a dizer isso. Toda a criação
renasce agora em Cristo, reinicia todo o processo de criação. Isso é chamada recapitulação. Tudo agora começa novamente. Porque agora o segundo Adão pisou a terra. O segundo Adão não é retirado mais da terra, da Hadamá, do hebraico, tirado da terra, que Adão é chamado Adão porque é tirado da terra. Mas agora o segundo Adão é tirado das entranhas, da carne de uma virgem. Então, esta realidade que a encarnação traz começa a lançar mais luzes sobre o papel da Virgem Maria. Então, segundo Santo Irineu, começa a reflexão da igreja, se esta virgem, quem é esta virgem? O que é que acontece com Maria? Se ela se Cristo é o segundo Adão, e este segundo Adão não vem mais da terra, mas de uma mulher, então esta mulher é a segunda Eva. É quem gera Adão novamente. É de onde Adão vem. E agora ela, então, é a segunda Eva. Aqui eu vou mostrar para vocês um ícone ortodoxo que mostra isso aqui. Então aqui mostra Maria sentada com o segundo Adão. Aqui está Adão e Eva, não é? Adão e Eva, envergonhados pelo pecado, mas ela agora santificada pelo Filho. Ela gera o novo Adão. Então, Santo Irineu chama Maria de o jardim do Éden, onde é plantada a árvore da vida. Aquela árvore da vida que vimos lá no paraíso é Cristo. Eu sou a videira verdadeira. E a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, ela é chamada o jardim do Éden, onde é plantada a árvore da vida. É o paraíso espiritual, onde a árvore está lá. É também chamada porta de entrada do paraíso celeste. Porque por ela, os querubins baixaram as espadas flamejantes. E agora o ser humano tem acesso a esta graça imensa, que é o retorno ao reino dos céus. Por isso que diz, o reino dos céus está dentro de vós. Isso começou com o sim. Aquele sim, lá da Virgem. Ela é a primeira a receber Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem gerados filhos de Deus. Então essa é a primeira percepção grandiosa que vem na igreja da Virgem Maria. Mas, então, o olhar começa a aprofundar. Bom, se a Virgem recebe o próprio Deus em sua carne, se o próprio Deus, agora, o que é incontido, que nem o universo pode cabê-lo, agora está contido no ventre de uma mulher, o que é esse ventre? Este ventre se tornou um templo. E aí a igreja vai entender a consolação que os profetas deram a Israel quando disse que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Porque quando Israel, ou melhor, quando Judá, né, estava o templo, quando Judá é levado cativo para a Babilônia, e Nabucodonosor destrói o templo, devasta a cidade, então os judeus ficam sem o lugar da adoração e do sacrifício, e depois, quando retornam do exílio, é reconstruído um templo. Só que esse templo é modesto em relação ao templo de Salomão, que era pujante. E aí vem um choro da nação, porque ficam frustrados, que não era a mesma coisa. Os profetas vêm e consolam dizendo que a glória do segundo templo
seria maior que a primeira. Mas esse segundo templo não era aquele templo do exílio. Por que a glória do primeiro templo não era maior que a do segundo? Porque o primeiro templo, ele tinha a presença de Deus em figuras, em imagens. Era a Arca da Aliança que estava no Santo dos Santos, e nos quais os querubins cobriam, curvavam. E lá estavam as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, que floresceu. E apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava aquele recinto e Deus se manifestava numa nuvem escura. Por isso que os querubins faziam sombra, teofania. As asas dos querubins tocavam uma na outra, ficavam encurvados, fazia sombra. E Deus se manifestava ali. Só que no ventre de Maria não era nenhuma figura, não era nenhuma representação. Era o próprio Deus. Então aquele ventre era mais glorioso do que o Santo dos Santos de Salomão. E isto é a primeira percepção. O ventre da Virgem se torna um grande templo. E aqui eu quero mostrar a vocês, eu mostrei esse ícone de Eva, né? E aqui está, então, este ícone que mostra Maria, templo de Deus. Vendo? E aqui tem um detalhe. A criança está dentro dela, mas a criança quem sustenta suas mãos? A bênção, tá vendo? Sustentando. E esta criança não tem cara de criança. Ele é um adulto calvo. Ele tem o rosto de um adulto. Porque ele é anterior a ela. Isso significa a sua ancianidade. A calvície significa que é desde a eternidade a sua origem. Então, se percebe aqui o grande paradoxo do universo. O Deus incriado agora é gerado. O Deus incontido agora está contido. Que graça, então, não habita nesta mulher para que isto aconteça? Esta é a grande e primeira reflexão da igreja. E aqui vai também, aí o olhar vai se aprofundando. Bom, esta graça foi preconizada. Esta graça foi anunciada de forma alegórica. O que é a forma alegórica? A negação. Legou vem de fala. Não em palavras, mas em símbolos. Os símbolos, que é o método alegórico, é um método muito comum ao judaísmo helênico. A compreensão de Fílon, de Alexandria. Então, começam a perceber que olham os textos, não apenas o que as palavras sugerem, mas o que também as figuras representam. Porque o templo, o tabernáculo que foi dado a Moisés, o tabernáculo seguia um arquétipo celeste. Ele era modelo do templo celeste. Então, aquilo que Moisés fez não era original. Foi dado de forma arquetípica. Né? Ele tinha um modelo que era um modelo, por isso que ele tinha que fazer exatamente conforme foi dado. Então, começa a perceber-se que havia no Santo dos Santos, o que é que fazia o Santo dos Santos ser Santo dos Santos, ser o lugar mais sagrado do templo? Ora, o que fazia o Santo dos Santos ser este lugar mais sagrado, esse lugar santíssimo, esse lugar impenetrável, era exatamente a presença da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é que ali estava. Mas o que era a Arca da Aliança?
A Arca da Aliança era uma escultura, uma obra, que era um baú feito em madeira e revestido de ouro. Matéria simples. E por que que essa matéria simples se tornou sacrossanta? Cobrindo esta arca estava uma tampa chamada propiciatório. E formando uma unidade com esta peça, não podia ter divisão, formando uma unidade esculpida sobre esta peça, 2 querubins gigantescos, com cerca de 4,5 metros, cada um deles, que se curvavam perante a arca, e as suas asas faziam sombra sobre ela. Então a igreja começou a perceber que o que essa arca é santa? Porque o que fazia a arca santa não era esse formato. Madeira e metal se tornaram sacrossantos porque foram tocados por 3 elementos celestes, por 3 apetrechos que vieram do céu. As tábuas da lei, que estavam dentro da Arca da Aliança, escritas pelo dedo de Deus, o maná, que caiu do céu para alimentar o povo de Israel, e a vara de Arão, que havia florescido, mostrando o sacerdócio. Esses 3 objetos faziam de uma arca, de um baú de madeira revestido de metal, ouro, sacrossanto, intocável. Tanto é que quando a arca estava sendo transportada, era transportada por varões, que não podia ser tocada, e ela vai cair, alguém vai segurar a arca e morre, porque ela não podia ser tocada. Então, o que é que fazia isto? Sacrossanta. As tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, que havia florescido. Ora, no ventre de Maria, o templo, o lugar santíssimo, o santo dos santos, estava ali, não as tábuas da lei, mas o verbo de Deus, muito maior que as tábuas da lei. O próprio Deus, a palavra viva, não a palavra escrita em pedra, mas a própria palavra viva, que estava ali no ventre de Maria, não o maná, mas alguém maior que o maná, o pão vivo que desceu do céu, o pão que seria ofertado como vida para o mundo. O que estava também mais ali em Maria. Não a vara de Arão, o sacerdócio transitório, mas quem estava ali era o sacerdote segundo Melquisedeque, o sacerdote eterno, o rei de paz, o rei de justiça. Melquisedeque, né? Melech, o rei de paz e o rei de justiça, Tzadikenu. Então, esses 3, se as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão faziam de um recinto impenetrável e de uma arca intocável, o que não dizer daquela carne que continha o verbo divino, o pão celeste e o sacerdote eterno? Então, a igreja vai perceber que Maria, que é a Santa Mãe de Deus, ela também já fora prefigurada pela Arca da Aliança. Vejam que coisa interessantíssima. Eu errei aqui na figura para vocês. Vou mostrar aqui. Então, esta é que está a figura. Maria, a Arca da Aliança. Ela é prefigurada lá, na Arca da Aliança. Mas não só na Arca da Aliança, acontece uma coisa. Sim, e vou ter mais aqui, vocês estão vendo as asas dos querubins. Vamos lembrar a narrativa da palavra do anjo, ou do arcanjo Gabriel a Maria. Que ela pergunta, como se dará isto se eu não conheço homem algum?
ele diz: virá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá com as suas asas. Olha aqui o modelo da arca. Ele fala isso aqui, então, essa sombra, que daqui se dá uma teofania. No ventre dela, aqui, por isso está aqui, se dá o que está aqui. O que está aqui é figura do que se deu aqui. O que está aqui dentro, que tornava este recinto totalmente santo, intocável, imaculado, com ameaça de morte para quem tocasse nele, ficaria, então era um pré-anúncio do que iria acontecer aqui. Por isto, a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro templo. Este é o consolo que é dado a Israel. Então nós temos esta dimensão aí profunda. Mas a igreja então começa a observar, a aprofundar também seu olhar. Ora, se que está nela é o Deus vivo, o Deus eterno, e toda a antiga aliança aponta este Deus como fogo consumidor, é o fogo do Monte Horebe, trombeta, saraiva, tempestade, terror, a presença que consome tudo. Como é que esta mulher não foi consumida? Como é que ela não se desintegrou recebendo esse Deus? Então a igreja vai ver que Maria, que este mistério era prefigurado também na antiga aliança. E vai perceber que esse mistério é prefigurado pela sarça ardente. Que é o espinheiro, um elemento frágil, madeira, fraca, em que é incinerado, o fogo vem, mas não o consome, não o destrói, não o desintegra. E então esta teofania, por isso que está aqui, ó, Cristo, dentro, no ventre de Maria, dentro, e ela não se consome, assim como a sarça ardente não se consumiu. Esta é mais outra figura que está no Velho Testamento. Muito bem. A igreja também aprofunda o seu olhar, mais e mais. E começa a perceber que a outra prefiguração, eu não vou falar de todas, falando apenas de algumas aqui, a outra prefiguração que acontece na encarnação. Se é encarnação, ela não somente é a Arca da Aliança, não é unicamente o templo, mas ela também é a medianeira, a escada de Jacó, por onde o céu pode descer à terra e por onde os homens podem se elevar ao céu. Ou seja, Santo Irineu, eu falei, discípulo de João, diz: Deus se fez carne para que o homem pudesse se fazer Deus. Ou seja, ter unidade com a divindade. Aquilo que nós falamos, conhecimento de Deus, participação na natureza divina. Então, a escada de Jacó também é uma prefiguração da encarnação do Verbo de Deus e faz, então, esta afirmação que dizemos: Maria é a medianeira. É a escada por onde o Cristo desce e por onde nós nos elevamos até Deus. Bom, isso já seria mais que suficiente, mas não é ainda. A igreja aprofunda o seu olhar. E daí vai ter a ideia, se tudo isso acontece com esta mulher, esta graça, essa kekaritomene, esta graça indizível, então este ser, Maria, só pode ser toda santa, toda pura. Não tem outra designação. Por que toda santa e toda pura? Primeiro, porque se tábua e metal eram purificados por objetos sagrados que vieram do céu, então a carne dela estava toda purificada. Mas não somente por isso, mas porque é um toque mais profundo do que o toque das tábuas da lei, do cajado e do maná
tocar uma arca, um toque mais profundo, que é: Deus se insere no genoma de Maria. A realidade transmissora da vida. E está escrito no Levítico, Deus fala por boca de Moisés: a alma da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue. A nefesh, ou a psique do grego. Nefesh hebraico, psique do grego. A alma da carne está no sangue. E eu tenho posto sobre o altar como expiação. Olha que coisa interessante. Agora, a alma de Cristo vai ser simbiótica, vai se unir ao genoma de Maria. Então ali acontece a primeira Eucaristia. Maria é a primeira a comungar. Ela oferece não o pão, mas a sua própria carne. Ela oferece não o vinho, como fazemos, mas o seu próprio sangue. E é este sangue que o Cristo herda dela que vai oferecê-lo na cruz. É o corpo que ele recebe dela que ele vai oferecer na cruz como sacrifício. A vida da carne está no sangue e eu tenho posto sobre o altar em expiação. É a palavra lá do Levítico. Então, que coisa fenomenal. Agora, então ali está a primeira Eucaristia. A primeira ceia. Ela é a primeira a comungar, antes mesmo dos apóstolos. E aí então vem a afirmação da igreja, que eu vou mostrar para vocês agora, em texto e em áudio. Quero que vocês prestem atenção a esta afirmativa que vou mostrar agora para vocês. Deus incomparavelmente gloriosa, Deus verdadeiro, seja luz do verbo de Deus, conservando em cada glória da tua virgindade. Nós te glorificamos. Pai nosso. Bom, que hino maravilhoso, né? Mais gloriosa que os serafins. Porque nenhuma dessas criaturas, nenhuma criatura no universo, teve a honra e o privilégio de conceder sua natureza para Deus. Que é uma graça que nos faz calar diante de tanta majestade. Então esta é a afirmativa da ortodoxia sobre a gloriosa Mãe de Deus. Mas aí vamos ainda um pouquinho mais adiante. Avançar. Agora não somente, ou não unicamente, de forma alegórica, ou seja, sem palavras e só com figuras, mas também a igreja vai perceber a expressão verbal nos salmos que exalta a Mãe de Deus. Então nós temos, desculpe-me, o salmo messiânico, o salmo davídico, messiânico, que vai relatar as grandezas da filha de Sião, da
da rainha de Ofir, da virgem filha de Sião. E a igreja, então, vai ver a profecia, agora verbal, sobre a Santa Mãe de Deus. Eu quero que vocês acompanhem, então, a leitura que está aqui. Salmo 44, em algumas traduções, 45, né? Versos de 6 a 17. Este é um salmo que começa a falar do reino messiânico, do reinado messiânico. Então, ele começa aqui dizendo, a partir do verso 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Isto é o Messias. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o Verbo, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. Aí começa agora a voltar seu olhar para uma outra figura, que agora não é o Messias, não é o rei. À tua direita estava a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. E a voz, então, se dirige agora, fala diretamente a esta rainha. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Lembram da narrativa do proto-evangelho de Tiago? E diz que Maria desce, deixa a casa do pai e sobe a escada do templo sem olhar para trás. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. Ela também é a adoradora. Agora vejam aqui as duas condições que aparecem da virgem. Ela é rainha, está sentada à direita, mas ela também é filha. E ela também vai ser esposa. E diz, a filha de Tiro estava ali com presente. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. Aqui está a intercessão. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. Olha a sua condição filial. O seu vestido é entretecido de ouro. A arca da aliança, vestida de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipe sobre toda a terra. E agora? Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. E aqui está. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Interessante que eu fiz questão de pegar, essa é uma tradução protestante. Não é nem romana, nem tampouco ortodoxa. É a tradução de João Ferreira de Almeida. O próprio texto protestante traz isso aí. Muito bem. Então, a Virgem, para nós, é toda santa, toda pura, mais venerável que os querubins, infinitamente mais gloriosa que os serafins. Por que tudo isso? Porque ela deu à luz o Verbo de Deus. É na encarnação de Cristo que está a glória de Maria. A mulher que foi vestida do sol em Apocalipse. No livro do Apocalipse, nós temos esta fala, que é muito interessante. Quem não leu ainda, não sei quantos tiveram oportunidade de ler o Apocalipse, mas Apocalipse no seu capítulo 12, sim, vou botar aqui na tela para vocês, não estava vendo. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz,
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, no Apocalipse de São João, fala-se desta mulher vestida do sol. Cristo, o sol da justiça. A glória de Maria, Maria não tem glória em si mesma. Ela é como a lua, por isso que ela tem a lua debaixo dos pés. A criação. Ela reflete a glória, a luz do sol. A glória de Maria é a glória que o sol lhe conferiu, que Cristo lhe conferiu. E aqui temos algumas diferenças com a Igreja Católica Romana. Então, por esta razão, nós vamos colocar aqui algumas diferenças que temos, e depois não vamos nos aprofundar tanto, mas depois nos aprofundaremos. Diferenças entre o Oriente e o Ocidente. Na Igreja Ortodoxa não existe Mariologia. Exatamente por isso, Maria não é objeto de fé. Não é objeto de pesquisa, de estudo. Nem o próprio Deus, não é? É de contemplação. Então, não existe Mariologia. Então, quando a gente fala, as percepções e falas sobre a Santa Theotokos, Mãe de Deus, estão circunscritas dentro do mistério crístico. É exatamente a encarnação que revela esta glória. É o sol que reveste Maria. Então, por isso não existe dogma mariano, porque o dogma diz respeito à Santíssima Trindade, a Deus, a latria. Latria é a palavra que é dedicada somente a Deus. Então é a diferença de adoração e veneração. A adoração vem do grego latria, latriô, nós já falamos isso no periscópio. E proskinel é usada tanto para uma reverência a Deus, como aos santos, às coisas sagradas, às autoridades. Muito bem. Então, nós não temos. A primeira afirmação e única conciliar que existe sobre Maria é que ela é a mãe de Deus. Mas isso se dá não numa perspectiva mariana, mas numa perspectiva cristocêntrica. Porque Nestório, que fora patriarca de Constantinopla, afirmava hereticamente que Maria não era Theotokos, mãe de Deus, mas sim Christotokos, ou mãe do Cristo. E a dizer que fazer essa distinção de Christotokos, insinuava que Cristo não era Deus. Então, em Cristo está perfeitamente unida a natureza humana e divina, sem confusão nem separação. Então, ela não cria Deus, Deus é anterior dela, ela gera a Deus, ela fornece os genes, por isso é genitora. O gene, todo o genotipo, o genótipo, como queiram, de Cristo, toda a estrutura física de Cristo, a estrutura anatômica, a estrutura fisiológica e psíquica, ele herda de Maria. Só que a alma, o espírito do verbo, o verbo que é espírito, se fundiu, entrou, se fez um com ela, simbiótico. Então, não pode ser Cristotokos, porque se disser que ela é Christotokos, então está negando a divindade a Cristo. Então, a fala de Maria, Mãe de Deus, é dentro do mistério cristológico. Não endossa o ensino romano de Imaculada Conceição e de Assunção de Maria. Para a Igreja Ortodoxa, por isso aquela Deus meu Salvador é no momento que o verbo a toca. Então, a carne dela se torna totalmente santa, porque ele purifica completamente, entra no seu gene, no seu genoma, e funde-se e a santifica. Mas não devemos entender com isso que Maria tinha pecado. A Imaculada Conceição é uma construção teológica que é feita somente no século XIX, na Igreja Latina. A Igreja, até o Concílio de Trento, isto era em aberto e era facultativo, se crê que ela se tinha concebido sem pecado, ela tinha sido concebida sem pecado ou não. Somente no século XIX, com o dogma, promulgado, o dogma papal, né, promulgado pelo Papa, vem a ideia de
imaculada, que ela tinha sido preservada da mancha do pecado. Então, e aí, mancha está relacionada à ideia de pecado original, que você já sabe, nós falamos pecado ancestral, mas vamos tratar disso mais adiante, como falamos. E diz que esta expressão Deus Salvador é por antecipação, porque reflete de maneira mística e que o sacrifício de Cristo se dá na eternidade, como Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Então, por antecipação, ele teria salvo. Mas este raciocínio, não, segundo o entendimento ortodoxo, não pode ser aplicado, porque se é por antecipação, então todos os ancestrais da fé, todos os justos também seriam antecipadamente alcançados por este sacrifício. É porque na doutrina de Agostinho ele não faz separação entre imagem e semelhança e não concebe a salvação como deificação, como se tornar, que é o primeiro ensino da igreja irineu. O verbo se fez carne para que o homem se fizesse Deus. Deus se fez carne para que se fizesse Deus. Alcançar a estatura de Cristo. Ou vós sois deuses, como está escrito. Participantes da natureza divina. Então, a carne de Maria não podia estar totalmente santa, a Imaculada Conceição, porque ela não tinha ainda sido tocada pelo verbo. Não tinha se dado na linha do tempo, na história, onde se dá a encarnação, isso não teria acontecido. Então, essa é uma nuance que temos. E aí traz também uma dificuldade do dogma posterior, que vai acontecer também agora no século XX, não é? Quando a promulgação do dogma da Assunção de Maria. E aqui ficou um problema na reflexão latina, porque se ela foi imaculada, então ela foi preservada da mancha do pecado, embora a gente não creia na mancha do pecado, existe mais dentro do raciocínio, então ela estaria também isenta da morte, não poderia ter morrido. E é o que o dogma da Assunção deixa a crer, deixa a entender que Maria não teria provado a morte, que teria sido tomado corpo e alma para os céus. Mas João Paulo II, já frente aos as grandes evidências da tradição, as muitas fontes e vozes da tradição que mostram que Maria dormiu, sim, nós chamamos de dormição, que ela passou pela morte, então ele deixa em aberto também a possibilidade dela ter morrido. E a Igreja Ortodoxa não transforma em dogma, porque dogma diz respeito à salvação. E a Assunção de Maria não diz respeito à nossa salvação. Nossa salvação está atrelada à ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, a carne humana subiu ao céu com Cristo. Na Imaculada Conceição, nós, como não acreditamos em mancha nem em pecado original, entendemos que isso não aconteceu. Mas há um sentimento entre os ortodoxos que, embora tendo a natureza inconclusa, imperfeita, vocês vão ver isso na questão do pecado ancestral, Maria não tenha cometido pecado. Mas isso não é dogma, é uma crença nossa. E por isso não temos devoções marianas como no Ocidente. Consagração a Maria, devoção ao Sagrado Coração de Maria e coisas parecidas. Nós honramos na liturgia a Santa Mãe de Deus, entendemos como grande intercessora, dedicamos os nossos pedidos, nossas orações, suplicamos suas intercessões, mas não nos devotamos porque entendemos que devoção é entrega, é dedicação. Está na dimensão da latria e não na dulia, no serviço, na questão da honra, do prosquinel. Esta é a crença ortodoxa. Em resumo, Maria então se torna para nós o grande ícone da espiritualidade. A primeira a dizer sim, sem reservas. E por ela o Cristo se formou. Então, ao dizer sim, também nós carregamos Cristo em nossa alma. Todo aquele que o recebeu deu poder de serem feitos filhos de Deus. E comungamos da presença do Filho de Deus em nós, por meio da Eucaristia, que foi ela a primeira a fornecer os elementos. Então, o silêncio e a submissão de Maria é o modelo da espiritualidade ortodoxa.
a sua, toda a glória que foi dada para ela, também aponta para aquilo que vamos ser no futuro. Também recebemos sermos um com o Criador, um com o Filho unigênito, alcançar a estatura de Cristo. Então, Maria é o modelo de como alcançar esta estatura. Pela entrega total, pela obediência incondicional, pelo silêncio e meditação nos mistérios divinos. E bendita seja a mãe do nosso Deus, e bendito seja o fruto do seu ventre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.